Bom, irmãos, a gente vai retomar nosso tema. A gente está tratando sobre a doutrina de Deus. Na semana passada, nós iniciamos este assunto dos atributos de Deus e hoje nós vamos dar sequência. Na semana passada, a gente tratou sobre os atributos que revelam Deus como um ser absoluto, né? Ou seja, atributos que só Ele possui. Só Ele tem. Ele não compartilhou desses atributos com mais ninguém, né? Então a sua imutabilidade, o fato dele não mudar, nem no tempo, nem no espaço, né? A sua infinitude, né? Ele é infinito. Então vários atributos que nós vimos que revelam Deus como um ser absoluto. Só Ele é o que Ele é. Agora, alguns dos atributos de Deus, Ele compartilhou com os homens, com as suas criaturas, né? E é o que nós vamos ver hoje, nessa parte 2, tá bom? Vamos combinar o seguinte, deixei o microfone com o Felipe. Quando você quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, levante sua mão e aí o Felipe leva o microfone, tá bom? E também as leituras bíblicas que nós vamos fazer, você pode, quando for a sua vez de ler, você lê também no microfone, tá bom? Porque a gente está gravando o áudio. Então vamos lá. Vamos ver se... eu esqueci de fazer uma coisa aqui, gente. Espera só um minutinho aqui. Só mais um segundo. Pronto. Essa é uma citação do Berkhof. Ele diz: de capa a capa, Deus é apresentado como um Deus pessoal. Então vamos lá. A gente viu na semana passada os atributos que revelam Deus como um ser absoluto, ou seja, incomparável. Ele não se assemelha com nada e com ninguém. Hoje nós vamos ver atributos que revelam Deus como um ser pessoal. Ok? Então, de capa a capa, Deus é apresentado como um Deus pessoal, com quem os homens têm capacidade e permissão de conversar, em quem podem confiar, que os sustenta nas suas provações e enche os seus corações de alegria da libertação e vitória. Um Deus que se relaciona, um Deus que está presente, que nos ajuda, que nos sustenta. E, finalmente, a mais alta revelação de Deus, de que a Bíblia dá testemunho, é uma revelação pessoal. Por quê? Porque ele se revela em Jesus, uma pessoa. Jesus revela o Pai de maneira tão perfeita que pôde dizer a Felipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, o nosso Deus é um Deus pessoal. Diferente de muitas religiões, né? Tem religiões que atribuem divindade a seres, a criaturas que não são capazes de se relacionar como uma pessoa conosco, né? Há religiões em que se adoram os animais, em que se adoram os fenômenos naturais. Ou seja, são deuses impessoais, não se relacionam. Mas o Deus que a Bíblia revela é um Deus pessoal. Então, essa é a segunda parte, nós vamos ver os atributos que revelam Deus como um ser pessoal. Também chamamos atributos comunicáveis. Por quê? Porque eles foram transmitidos por Deus às suas criaturas. São seres comunicáveis no sentido de que por meio deles há alguma interação conosco. Ok? E também porque nós trazemos, por sermos imagem e semelhança de Deus, alguma medida destes atributos que nós vamos ver.
Então, vamos aqui reunir em basicamente quatro atributos: espiritualidade, intelectualidade, moralidade e soberania. Esses são os 4 que nós vamos ver hoje. Espiritualidade significa o quê? Que Deus é imaterial, imperceptível aos sentidos e sem composição nem extensão. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Intelectualidade. Deus é perfeito em sua vida intelectual. Conhecimento, sabedoria e veracidade. Moralidade. Deus é perfeitamente bom, santo e justo. E soberania. Deus é Criador e Senhor de tudo. Isso aqui é um resumão, né, para você poder entender basicamente o que significa cada um desses atributos. Vamos lá. Espiritualidade. Deus é imaterial. O que é algo imaterial? Bom, matéria é o que a gente é, né? Temos aí ossos, corpo, pele, tá? Isso é matéria. Coisas que a gente pode ver, coisas que a gente pode pegar, tem um peso, tem uma medida. Deus não tem nada disso. Tanto é que ele é imperceptível aos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, tato, paladar, o que mais? Olfato. Deus não tem cheiro, não tem forma, não tem nada. A gente não tem como, por nossos sentidos, absorver nada a respeito de Deus. Ele é invisível, ok? E aqui, olha, sem composição nem extensão. O que seria aqui composição? Vamos pensar. Você é um ser humano, é ou não é? Pelo menos deveria ser. O ser humano é um ser material? É evidente, né? Nós estamos vendo a matéria uns dos outros aí. Agora, o ser humano é um ser imaterial? Não. No ser humano existe a parte imaterial. Tanto é que quando Deus criou Adão, ele não se tornou alma vivente imediatamente. Deus, diz a Bíblia, que ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E ele então se tornou alma vivente. Alma vivente. E isso não é dito a respeito de nenhum dos animais. Eles são seres viventes, mas eles não são almas viventes. Eles são vivos, mas eles não têm essa parte imaterial que nós temos. Então, beleza, o homem é feito de uma parte material e uma parte imaterial unidas. Ou seja, existe uma composição. Quando duas substâncias distintas são unidas. É assim mesmo, Moisés? Estou falando certinho aí? Me ajuda aí, hein? Ok? Então existe uma composição. Em Deus não há composição. Não há composição. Ele é imaterial. Ponto. Ok? Nem extensão. Extensão no sentido de tamanho mesmo. A gente já trabalhou um pouco esse conceito na semana passada, quando falamos de que Deus é imutável no que diz respeito ao espaço. Ou seja, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ok? Alguma dúvida sobre esta definição? Não? Então vamos passar aos textos bíblicos. Senhor Saulo, o senhor pode ler João 4, 24. Eliane, 1 Timóteo 1, 17. Leandro, pode ler 1 Timóteo 6, 15 e 16, por gentileza. Abram aí suas Bíblias. Pode ler, seu Saulo. João. Deus é Espírito, e importa que os que adoram, o adoram em Espírito e em verdade. Muito bem. Deus é Espírito.
Uma das implicações desta verdade é que Deus não pode ser adorado com o recurso de imagens de escultura ou quaisquer outros objetos. Aquele segundo mandamento se fundamenta nisto. O primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, a exclusividade da adoração a Deus. Não farás para ti imagem de escultura, ou seja, a adoração a esse Deus único deve ser sem nenhum recurso visível, nenhum recurso palpável, porque ele é espírito. E Deus espera então que nós sejamos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ok? 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Aqui destaco a expressão invisível. Esse Deus, né, ele é um Rei eterno, ele é imortal, ele é único, mas ele é também invisível. Ele não tem matéria, ele é espírito. E 1 Timóteo 6, 15 a 16. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Amém. Ok? Então, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então, um Deus que é espírito. Alguma questão sobre isto? Muito bem, então vamos pensar um pouquinho aqui. Nós vimos algo a respeito da espiritualidade de Deus. Mas também, já adiantei um pouco, nós também somos seres espirituais. Então vamos pensar um pouco aqui. Deus é espírito. Deus é espírito. E nós? Cada um de nós possui um espírito. Perceberam a diferença? Deus é espírito. Nós temos um espírito. Tá? É mais ou menos o que a gente viu na semana passada, né? Aquilo que os atributos de Deus caracterizam o ser de Deus. Ele não tem um espírito. Ele é espírito. Nós temos um espírito. Por exemplo, a gente vai estudar melhor, né, a questão da doutrina do homem, mas nós somos corpo e alma, ou espírito, certo? Enquanto essas duas coisas estão unidas, nós estamos vivos. A partir do momento que isso se rompe, nós estamos mortos. Ok? Mas eu te pergunto, este corpo sem alma, se eu morrer, vamos lá, o corpo do Natan sem alma, é o Natan? É. A alma do Natan sem corpo, com o Senhor no céu, é o Natan? É o Natan. Então nós somos seres que possuem, né, esse mistério, né, essa composição. Então nós possuímos um espírito. O nosso espírito não é todo o nosso ser. Mas Deus sim. Ele é todo espírito. Um texto para a gente refletir aqui é Tiago, capítulo 2, versículo 26. Baseado nisso aí que eu falei. Ou melhor, eu baseei o que eu falei neste versículo. Poderiam ser citados outros também. Vamos lá. Porque assim como o corpo sem espírito é morto,
assim também a fé sem obras é morta. Tá? Assim como corpo e espírito estão conectados, unidos inseparavelmente, quando se separam é porque houve morte. Da mesma forma, quando a fé não está unida a uma vida prática de obediência a Deus, isso significa morte também. Ô Natan, como que fica o entendimento da questão do corpo glorificado? Se nós vamos continuar com essa mesma composição ou vai mudar? Então, o ser humano é um ser, aí usando uma palavra conhecida aí do Moisés. Eu gosto quando o Moisés vem aqui. É muito, eu gosto, é verdade, não estou brincando, não, é verdade. Todo mundo percebe, né? O ser humano é um ser psicossomático. O que é isso? Psico, mente. Somático. Vem da palavra soma, que em grego significa corpo. Então é um ser de corpo e mente, o corpo e espírito, conectado, certo? Na morte, o que acontece? Isso se desvincula. O corpo, ele se desfaz na terra, né? E aqueles que estão em Cristo estarão com o Senhor, a sua alma, o seu espírito, voltam a Deus, certo? A promessa, só que veja, essa não é uma condição que a Bíblia mostra como uma condição boa. Morte não é bom. Embora muitos gregos, filósofos, almejavam esse momento da morte, porque eles achavam que o corpo era a prisão do espírito. Então eles almejavam esse momento em que a alma estaria fora do corpo, porque daí ela teria liberdade. Esse no pensamento grego, isso não é verdade. Porque o propósito de Deus para o ser humano é que haja essa conexão, corpo e alma. Deus criou o homem para ser assim para sempre. Então a promessa é que no dia final, os mortos em Cristo serão ressuscitados. E nós receberemos corpo glorificado. Como isso se dá? Qual vai ser a composição dessa matéria? Se vai ser exatamente como é hoje? Eu acredito que não seja tão exatamente como é hoje, porque o nosso corpo é um corpo, digamos assim, enfraquecido por causa do pecado, cheio de limites. Então esse corpo glorificado que nós viremos a ter, né, ele não tem nenhuma limitação, nenhuma fraqueza, nenhuma corrupção, nada. Ele é um corpo totalmente perfeito. Entende? Então haverá essa reconexão para que nós sejamos... Olha o microfone lá. Para que nós sejamos o ser humano na sua integralidade novamente. Estão entendendo? Essa questão, entendeu, Felipe? Ô pastor, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Ô pastor, eu posso entender que nós somos dicotomistas ou tricotomistas? A gente não vai entrar nesse assunto, seu Job. Esse é um assunto para a doutrina do homem, que vem daqui a algumas aulas, tá? Mas já adiantando um pouquinho, a teologia reformada, pelo menos a maioria dos reformados, tem seguido a linha, não a linha tricotomista, como se nós tivéssemos corpo, alma e espírito, coisas distintas, né? Mas se assemelha talvez à questão dicotômica aí, de corpo e alma ou espírito, certo? Mas numa forma de composição entre as duas coisas. Tem um nome que eu não estou conseguindo lembrar agora. Então a linha que eu estou colocando não é a linha dicotomista a rigor, mas uma linha mais diferente que eu não estou lembrando o nome aqui. Depois a gente vai voltar nesse assunto daqui talvez uns 2 meses, quando a gente for falar sobre a doutrina do homem mesmo, do ser humano, como a Bíblia revela. Tá ok? Muito bem. Então vamos lá.
Vimos aqui a espiritualidade de Deus e a nossa espiritualidade. Agora vamos falar sobre a intelectualidade. Olha, Deus é perfeito em sua vida intelectual. E eu pus 2 pontos aqui. Por quê? Essa vida intelectual, ela inclui conhecimento, sabedoria e veracidade. O que seriam essas coisas? Conhecimento significa, simples, é você saber a respeito de tudo. Então Deus é perfeito, Ele tem conhecimento de tudo ao mesmo tempo. Do início da história ao fim da história. A respeito da vida de todos os eventos, de todas as circunstâncias. Ele decretou tudo o que acontece. Então Ele tem o conhecimento a respeito de tudo. Isso é conhecimento, ok? Qual que é a distinção de conhecimento para sabedoria? Me ajudem aí. Como? Fala aí no microfone, Mara, por favor. Eu acho que a sabedoria é você saber empregar o conhecimento que você tem nas coisas. Ok. Então, a sabedoria, ela é a aplicação correta do conhecimento. Uma definição interessante, né? Porque você pode ter, por exemplo, você pode conhecer a Bíblia todinha. De capa a capa você conhecer as histórias, conhecer os versículos, conhecer a teologia, mas não conseguir viver à luz disto. E a sabedoria é justamente viver à luz do que se conhece. Ok? Essa é a definição mais simples que eu guardo para mim, né? E veracidade. Veracidade é o quê? É o fato de que Deus é verdadeiro. Tudo o que Ele faz é verdade. Não há falsidade, não há hipocrisia, não há... como é que chama? Letras pequenas, né? Quando a gente vê alguma oferta, alguma coisa, tem aquelas letrinhas pequenas, que tem alguma coisa oculta ali. Não. Em Deus não tem nada dessas coisas. Ele é verdadeiro o tempo todo. Então, isso tem a ver com a intelectualidade também, né? Felipe, vê se está ligado o microfone. Está ligado? Desliga ele, por favor. Pronto, é que ele está fazendo um ruidinho aqui. Ok. Tá bom? Então, Deus ele tem conhecimento a respeito de todas as coisas. Deus age de forma perfeitamente adequada ao conhecimento que Ele tem de todas as coisas. E Ele é completamente, perfeitamente verdadeiro, fiel àquilo que Ele realiza, aquilo que Ele diz. Ele é verdadeiro. Vamos ver alguns desses textos aí. Parou aqui no Leandro, né? Então, Dione, por gentileza, 1 Samuel 2:3. O Gilman, Jó 12:13. Quem está mais com a Bíblia aqui? André, pode ser? Isaías 29:15. João Marcos, Romanos 11:33. Edson, Provérbios 3:19. Adriana, não, esse Provérbios 8 eu vou comentar um pouco. Adriana, Números 23:19. Ok? E a dona Gessi, Lucas 11:11. Certinho? Então vamos lá. 1 Samuel 2:3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Então não sai falando bobagem por aí. Porque Deus é o Deus da sabedoria e Ele pesa tudo na sua balança. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Jó 12:13. Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Olha aí. Com Ele está a sabedoria, Ele tem todo entendimento. Isaías 29:15.
Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Olha aí. Não adianta você tentar se esconder de Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Salmo 139 fala isso, né? Se eu me esconder no mais profundo abismo, Ele está lá. Se eu subir nas asas da alvorada, sei lá o que é isso, lá em cima, eles... A estação espacial, né, de Israel no tempo davídico, né? Se você subir lá, ele está lá também, ele sabe. Então não tem como se esconder, não tem como se esconder. Vou até ilustrar isso, né? Agora de manhã teve um pequeno percalço lá em casa, né, Mara? A Rebeca queria pegar uma garrafa, se eu entendi bem, para trazer para a igreja. Garrafinha com água, porque ela leva para a escola, né? Todo dia e tal. E a Mara falou, não leva, porque senão você vai esquecer lá na igreja e tal, então deixa aqui. E aí, pelo que eu entendi, ela fez que ia jogar a garrafa na pia, mas não jogou. E colocou a garrafa. E a Mara viu. Quer dizer, ela sabe que se ela jogasse, ela seria disciplinada. Então ela fingiu que jogou, mas não jogou, ela colocou. E a Mara viu isso aí. E mesmo assim levou ela e disciplinou ela. Pela intenção. E aí eu expliquei para ela. Falei, olha, algumas coisas você vai conseguir esconder do papai e da mamãe. Mas Deus conhece o que passa no seu coração, no seu pensamento. Não adianta você se esconder. Não adianta você querer fazer alguma coisa e achar, e por não fazer, achar que Deus não está vendo. Então eu expliquei isso para ela. E a gente, por vezes, é assim, né? Que nem quando já ouvi também essa ilustração de criança, né? Que o pai fala para sentar, ele senta, mas fala, no meu coração eu estou de pé. Nunca viu? É a natureza rebelde mesmo da gente, né? Então, lá em casa, o chinelo canta, seja por um pecado prático ou intencional. Aliás, Gilma, se você quiser me ajudar aí no livro de Provérbios, tem um versículo que diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. E tem um outro versículo que fala que a vara é... A vara e a sabedoria dão entendimento, mas a criança entregue a si própria vem envergonhar sua mãe. Isso. Acha aí pra gente. Então, a vara e a sabedoria estão juntas aí na educação. Ó, vamos lá. Provérbios 29, 15. O que é? Você foi uma criança muito sábia. Ó, você pode não ter sido uma criança sábia, mas certamente você se tornou um adulto mais sábio por conta da vara, né? E veio alegrar sua mãe. Sua mãe gosta de você, não gosta? Até demais, né? Olha só, Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. É isso aí. Tá bom? Como? Falta realmente a disciplina, a vara. Vamos lá então. Provérbios 22. Tá ligado o microfone? Desliga ele aí, por gentileza. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, a vara separa a criança da estupidez, da estultícia. A vara, portanto, produz sabedoria. Lógico, a vara bem aplicada, né? Não é também o que muita gente vai achar que é um espancamento da criança, né? Provérbios 23, 13. Aqui, ó. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. É isso aí. Então, assim, a disciplina da criança, ela é necessária. Se nós amamos os nossos filhos,
Nós precisamos corrigi-los, né? Sempre que for necessário. Sempre que for necessário. E tanto na igreja como fora da igreja, em qualquer circunstância. Hoje em dia a gente, infelizmente, vive num momento do politicamente correto, né? E os pais não querem, na presença de pessoas, mostrar que estão disciplinando seus filhos. Aliás, nem em casa tem feito isso também. Então, isso é realmente muito maléfico para as crianças. Elas precisam de uma correção, precisam da disciplina, né? Isso é muito importante. Tem tudo a ver com sabedoria. Mas, enfim, vamos lá. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Isso. Profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. É muito profundo, a gente não tem nem como sondar o que está na mente do Senhor. Provérbios 3:19. O Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência estabeleceu os céus. Olha aí, sabedoria e inteligência na criação de todas as coisas. Deixe-me falar um pouquinho aqui sobre Provérbios 8. Aqui em Provérbios 8, nós vemos aqui a personificação da sabedoria. 8 e 9 também. O Salomão, que foi quem escreveu esse texto, ele coloca a sabedoria como se fosse uma pessoa. Uma pessoa que chama os ignorantes, os simples, os faltos de conhecimento para si. Então diz aqui, Provérbios 8:1, não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, por todo lugar, né? Por todo lugar a sabedoria está clamando, fazendo ouvir a sua voz. Está chamando, né? A conhecê-la. E versículo 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência, disponho de conhecimentos e de conselhos. E assim ele segue dizendo aí. Então, se você quiser ler depois, Provérbios 8 e também o Provérbios 9, mostra aqui a sabedoria de Deus. Provavelmente também uma referência, como é que eu posso dizer? Uma referência, talvez, aqui a Jesus Cristo, ao Cristo de Deus. Até porque depois, em Coríntios, né, Paulo vai dizer que Jesus se tornou a sabedoria de Deus. Na verdade, ele não se tornou, simplesmente, ele sempre foi. Que aqui vai falar, inclusive, o Senhor me possuía no início da sua obra, e assim, né? 22. Ok? Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Isso. Então aqui está a questão da veracidade. Deus não mente, Deus cumpre cabalmente a sua palavra. Ok? E Lucas 11:11. Qual dentre vós o pai que o seu filho lhe pede um pão lhe dará pedras? Ou se pede um peixe lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Olha só. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Por que eu coloquei esse versículo aqui, nesse atributo aí da intelectualidade?
Um exemplo que eu gosto de lembrar, que eu li num livro do John Piper, é mais ou menos assim. Acho que a maioria de vocês já teve filhos pequenos, né? Se um filho pequeno, por exemplo, do tamanho da Lívia, 3 aninhos, 2 aninhos, abre a despensa, vai lá, pega um pacotinho de bolacha e pede, chega até você e fala, olha, papai, mamãe, eu quero bolacha, quer bolacha, quer bolacha. E aí você vai e você abre aquela bolacha. Só que aquela bolacha, ela está mofada. Ela está estragada, está com bicho, qualquer coisa que seja. Você, como pai, vai dar ao seu filho aquilo que ele está pedindo? Mas ele não está pedindo uma coisa boa? Uma bolacha. Mas ele não tem condições de entender que aquela bolacha não está boa para ser consumida. Você tem capacidade de perceber isso, por quê? Porque você é um adulto, você tem conhecimento das coisas, e você vai avaliar a situação de acordo com a tua experiência. Mas a criança ela não entende o que é algo mofado, com bicho, etc. Esses dias, acho que foi domingo passado, a Lívia mesmo, eu fui lá para a cozinha pegar um café, para variar. Aliás, se alguém for tomar um café, quiser encher minha canequinha aqui, fica à vontade, tá? Olha só. A Mara tem me surpreendido ultimamente, viu? Eu falei, ela já levantou. Puxa. Eu tô vendo mesmo. Tô vendo, viu? Onde que eu tava? Que eu até me perdi aqui. Não, lá em casa não é assim, não. O que é? Sim, a Lívia. A Lívia me pediu... Eu fui lá para pegar um café, alguma coisa, ela pediu bolacha. Sempre tem bolachinha ali, alguma coisinha e tal. Aí eu fui abrir o pote. Já estava só com farelo praticamente. Aquela, sabe quando tá tudo quebrado, aquelas parte pequena. Aí eu peguei e estava mole. Falei, não, filha, não tá boa, não. Não tá boa. Aí peguei e falei, olha, a gente vai precisar jogar fora, porque ela não tá boa. Joguei fora, a Lívia não fez nenhum escândalo e tal. Bom, não fez por quê? Porque ela está acostumada, eu imagino, né? Que ela não fez porque ela está acostumada em confiar na gente, no que a gente está dizendo, né? Isso não se constrói do dia para a noite, né? É algo que... Mas ela aceitou numa boa. Mas, geralmente, uma criança não muito bem educada, ela iria espernear, porque eu peguei a bolacha, né? Peguei a bolacha na mão, joguei de volta e joguei fora. Quer dizer, para uma criança que não tem essa confiança nos seus pais, ela vai espernear. Fala, não, como é que pode? Ela tirou, né? Meu pai tirou da minha mão e jogou fora. O negócio não ia ficar bem compreensível. Mas o que eu quero dizer, só resumindo e já passo a palavra, seu Job, é que nós, por vezes, pedimos alguma coisa a Deus e na nossa mente é algo bom. Mas Deus tem um conhecimento das coisas muito mais amplo do que nós. Deus tem sabedoria a respeito de todas as coisas e Ele age conforme o seu conhecimento. Então, quando a gente pede algo que não é bom para nós, louvado seja Deus porque Ele não nos dá. Mas pedir dinheiro não é bom? Claro que dinheiro é bom. Pedir, sei lá, quem é solteiro, uma esposa, um marido é bom? Claro que é bom. Pedir um emprego, pedir, sei lá, qualquer coisa é bom? Claro que é bom. Só que para Deus que conhece todas as coisas, aquilo naquele momento pode não ser bom. E é graças a Deus, então, que Ele não nos dá. Né? Diga, seu Job. Ô, pastor, tem som, hein? Tem. O senhor usou um exemplo de criança aí. O senhor instruiu sua filha, mas ela tem entendimento do que está acontecendo. Ficou óbvio aí, né? Entendeu ou não? Fala bem assim, de frente assim. Explica para ele aí. Ó. Isso. Aê! Muito bom. Eu disse que o senhor tem um exemplo de criança. O senhor simplesmente instruiu sua filha para ela ter entendimento da situação que estava acontecendo. Agora, o entendimento não é só de criança, não. Adulto, o Salmo 32 usa expressão dura aqui. Não seja como uma mula e como um cavalo que não tem entendimento. É adulto.
tem que ter entendimento. E eu gosto muito da expressão que eu falei aqui, que o princípio de sabedoria é o temor do Senhor. Se não tem temor do Senhor, você não tem sabedoria que vem de Deus. Você tem uma sabedoria teórica aí, mas de Deus tem que ter temor dele. Seu Job, o senhor fala com o microfone assim, ó. Segura aí, Felipe. Eu queria justificar meus irmãos. Eu, quando era pequeno, tinha apelido de metralha. Sempre falando de pressa. Ô, metralha. Segura o microfone dele. Eu nasci assim, metralha. Fala de pressa mesmo, né? Mas não consigo mudar. Tá na minha genética falar assim, sabe? Não, mas a gente já está acostumado já. Em 2013, mais ou menos, quando eu conheci o senhor, era difícil, viu? Mas agora já estou mais acostumado a entender o que o senhor disse. Tá bom? Já tenho mais sabedoria do que eu tinha em 2013. Ok, gente? Então, nesse aspecto da intelectualidade de Deus, ele tem um conhecimento mais amplo, mais profundo, completo, pode-se dizer, de tudo. Portanto, até quando a gente pede alguma coisa a Deus, a gente tem que confiar nisso aí. Senhor, eu estou te pedindo isso aqui. Mas o Senhor que tem sabedoria, conhecimento de todas as coisas, Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida. Tem que ser sempre uma oração humilde e submissa, assim, né? Muito bem. Intelectualidade de Deus. Isso nos faz pensar na nossa ignorância. Aliás, seu Job já adiantou. Não seja como uma mula sem entendimento. Está lá no Salmo 32. Né? Então, mas veja, eu vou destacar aqui a nossa ignorância, mas a sabedoria não é algo que também Deus compartilhou em alguma medida com o ser humano? Você e eu, pela experiência de vida, a gente vai ganhando conhecimento. Por exemplo, essa ilustração que eu fiz a respeito da bolacha mofada. Isso é uma atitude sábia para um pai olhar, ver a situação e evitar que seu filho se alimente daquilo. É uma atitude sábia. Que um animal, talvez, não sei se teria a mesma... Talvez agisse por instinto em alguma medida, mas isso não significa sabedoria no caso dos animais. Né? Então, a sabedoria, em alguma medida, nós manifestamos na nossa vida. Precisamos, inclusive, buscar sabedoria. É o que a gente vai ver aqui. Primeira coisa, todo o nosso conhecimento vem de Deus. Não tem nada que venha de nós mesmos. Ninguém tem um conhecimento adequado das coisas sem que seja por instrução do Senhor. Vamos ver lá, Salmo 94, 10. Quem é o próximo aí? Seu Aparecido, pode ler por gentileza? Salmo 94, 10. E depois o Edson, Provérbios 3, 13. Aquele que o argue os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá. Espera aí, deixa eu abrir aqui. O Salmo 94. 10. Será que é o mesmo versículo? 94, 10. Salmo 94, 10. Salmo 94, 10? Aquele que faz aquele que argue os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá. Ah, sim, é porque está numa outra versão, eu imagino, né? Aqui está assim: porventura quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Eu quero destacar esse ponto aqui, que Deus é quem dá conhecimento ao homem. Né? Então, todo conhecimento, em qualquer nível, tá? Conhecimento científico, conhecimento relacional, conhecimento, sei lá, da experiência humana, tudo isso é proporcionado por Deus. E Provérbios 3, 13. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha aí, feliz o homem que acha sabedoria e que adquire conhecimento. Agora,
onde nós conseguimos encontrar sabedoria e adquirir conhecimento verdadeiro a respeito das coisas, ou pelo menos um conhecimento que nos habilite a interpretar bem a realidade? É nas Escrituras. É pela instrução do Senhor, que é, óbvio, o objetivo do livro de Provérbios, né? Que os crentes, o povo de Deus, se volte para as Escrituras para obter dela a sabedoria e o conhecimento. Então, todo conhecimento, sabedoria vem de Deus. Outra coisa, não nos é natural amar o conhecimento. Olha só, não é natural para nós amarmos o conhecimento. Vamos ver lá, Dona Adnir, Provérbios 1:22, e Dona Darcy, Provérbios 8:10. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, e desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Até quando? Até quando? Seus ignorantes, vocês vão amar a ignorância? Até quando, seus loucos e burros, vocês vão amar, vocês vão odiar o conhecimento? Claro, não é com essas palavras. Talvez na Bíblia Viva, não sei se alguém já viu, ou a nova tradução linguagem de hoje, talvez tenha umas expressões assim, né? Mas o que ele está colocando aqui é justamente o fato de que o ser humano ele não ama a sabedoria naturalmente. Ele aborrece a sabedoria, ele ignora a sabedoria. E Provérbios 8:10. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Olha que incrível, né? A prata e o ouro, ou dizendo de outra forma, né? O dinheiro é o que nós mais buscamos. Mas o que é mais importante não é o dinheiro. Não é o dinheiro, mas sim o ensino do Senhor e o seu conhecimento, né? A gente está aqui com a gente, temos aqui os filhos do André, né? O Davi e o Daniel. O Danilo não está aqui, né? Tá bem o Danilo? Tá treinando, né? Tá joia. Mas eu acredito que eles tenham sonhos profissionais, né? Sonhos de poder ter uma vida bem estruturada, inclusive no sentido financeiro, porque é muito triste, né? Viver, às vezes, né, nessa instabilidade. Então, eu imagino, né? A gente nunca conversou sobre isso, mas eu imagino. Mas o que a Bíblia está dizendo é que muito mais do que o amor ao dinheiro, ao sucesso profissional, é o obter o ensino do Senhor e o seu conhecimento. Isso é muito mais valioso. Inclusive, a gente pode ver, se vocês quiserem abrir, o Salmo 19, né? Salmo 19 diz assim, olha só. Diz aqui que a palavra do Senhor, a lei, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, eles são mais desejáveis do que o ouro, versículo 10, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quer dizer, nós precisamos amar o conhecimento de Deus, amar a sabedoria, amar o ensino do Senhor para as nossas vidas mais do que qualquer outra coisa. Se tem algo que adoça o nosso paladar, se é algo que satisfaz a nossa vida, esse algo deve ser a palavra do Senhor. E, bom, por quê? Porque não nos é natural amar o conhecimento. A gente precisa se esforçar por isso e contar realmente com a graça de Deus agindo em nossas vidas. E mais uma coisa aqui, toda sabedoria vem de Deus. Tiago 1:5. Tiago 1:5. Quem pode ler aí depois? Pode ler, seu Job, por gentileza, no microfone.
Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. Olha que incrível isso também, né? Você precisa de sabedoria, peça para Deus, porque Ele dá liberalmente, nada lhes impropera, Ele não põe obstáculo, vai ser concedido. Quando a gente faz orações, pedidos a Deus, que estão alinhados com o que Deus quer nos dar, pode ter certeza, as respostas serão positivas. Agora, quando a gente pede coisas que Ele não quer nos dar, esquece, não adianta. Peça sabedoria, pode ter certeza, Ele vai te dar. Muito bem. Intelectualidade de Deus e a nossa ignorância. Alguém teria mais algo a dizer sobre esse ponto? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Tem mais um. A mentalidade está diretamente ligada à moralidade. Eu acho que está ficando apertado o nosso horário aqui, mas vamos lá. Efésios 4. Aliás, eu gravei Efésios esses dias e falei sobre esse texto. Efésios 4, 17. Olha aí. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, ele tem aqui no assunto dele o fato de que os homens andam conforme os seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, o que aconteceu? Se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que ele está dizendo então? Que uma mente obscurecida, uma mente ignorante, uma mente vazia, oficina do diabo. Basicamente o que ele está dizendo, né? Se você não cultiva pensamentos corretos, verdadeiros, o teu procedimento, a tua vida prática vai ser imoral. Você vai realizar coisas na sua vida que não agradam a Deus e que trarão consequências terríveis para a sua vida. É isso que ele está colocando. A mentalidade está diretamente ligada à moralidade. Isso serve para o lado ruim, mas também serve para o lado bom. Olha só, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, antigamente, vocês se despojaram do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Ou seja, quando a nossa mente é a mente de Cristo, nós temos uma mentalidade correta, a partir dos princípios e valores da palavra de Deus, a nossa vida será uma vida correta. A nossa moralidade será agradável a Deus. Será uma vida em justiça e retidão procedentes, né, da verdade. Então a verdade nos leva a viver em justiça e retidão. E o engano e a mentira nos levam a viver uma vida dissoluta, que não agrada a Deus. Ok? Então, a mentalidade está diretamente ligada à moralidade. Moralidade, esse é um outro atributo de Deus. O que significa isso? Que Deus é perfeitamente bom, santo e justo. Então, vamos lá. Moisés, Salmo 145, 9, 15 e 16. Ok? Depois do Moisés pode ser a Vanessa, né? 1 Samuel 2, 2. Depois o reverendo José.
Salmo 145, 17. Por favor. Começando então pelo Moisés. Salmo 100, aqui sobre a bondade de Deus. Leia para nós, por favor. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás alimento. Abre as mãos e satisfaz de benevolência a todos viventes. Isso aí. Então o 9, né? O Senhor é bom para todos. O 15. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento, ou seja, todos esperam de Deus a provisão, e Deus dá a provisão. O Senhor abre a mão e satisfaz a todo vivente com a sua benevolência. Então, esses versículos aqui, peguei só esse, teria muitos outros para mencionar, só para a gente pensar um pouquinho sobre o fato de que Deus é bom. Bom, isso está dentro do campo da moralidade. Agora, 1 Samuel 2:2. Pode ler. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Isso. Não há santo como o Senhor. Poderíamos ler também Isaías capítulo 6, na visão que ele teve, né? Os anjos cantavam ali, santo, santo, santo é o Senhor. Ou seja, não há nenhuma injustiça, nenhuma impureza, nenhum pecado em Deus. Ele é santo. Não há santo como o Senhor. E a justiça? Depois, quem é? Pode ler, por favor. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Então, Ele é um Deus justo que executa os seus planos de modo correto, né? Talvez aqui, na moralidade de Deus, talvez esse aspecto aqui seja o mais questionado, né, não por crentes verdadeiros, mas por quem não crê no Senhor, por quem se frustra na vida, vão atacar justamente esse conjunto de atributos aqui. Ou vão dizer que Deus não é bom, ou vão dizer que Deus não é justo, por conta de frustrações na vida. Agora, a Lívia teria tudo para dizer que eu não fui justo quando peguei a bolachinha e joguei fora. Mas ela não tinha conhecimento suficiente para entender a minha atitude. Da mesma forma, quando nós nos frustramos com o Senhor, a gente precisa lembrar, nós não temos o conhecimento total das coisas como Deus o tem. Fala, Moisés. Embora seja o mais questionável, e dentro dos atributos, das características que nós vimos, o que é o mais importante é a santidade. Primeiro porque na Bíblia nós podemos relatar, aliás, podemos observar que a santidade é o único que é levado ao superlativo a Deus. Então, Deus é santíssimo, o que seria no português. No hebraico nós não temos, mas temos santo, santo, santo. Dentro das características de Deus, você não vê na Bíblia falando justo, 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 bom, 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 sábio, 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 mas você tem essa descrição da santidade de Deus. E através desse atributo, todas os outros atributos de Deus são adjetivados. Então, o amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, a bondade de Deus é santa. É algo que coloca num patamar diferente
de todos os outros atributos e outras emoções comparado com as nossas. E por isso, quando nós emitimos um juízo, por exemplo, colocamos em xeque a bondade de Deus, nós temos que lembrar que a nossa capacidade ou a nossa bondade, porque geralmente quando nós estamos colocando porque estamos sendo alvo de algum mal, o nosso juízo e a nossa bondade, aquilo que nós entendemos o que é bom e justo, não é santo. Então é algo que nós, como cristãos e como seres humanos, como criaturas, devemos reforçar. Acima de tudo, a santidade de Deus enche a terra, enche os céus. É através da santidade de Deus que os limiares do templo estremeceram. Mas não somente isso, é o que nos dá consolo. Porque nós sabemos que em Deus, por Ele ser imutável, a sua santidade permanece preservada para todo sempre. Sem dúvida, né? Realmente um destaque muito interessante a respeito do fato de que a Bíblia apresenta Deus como santo de modo superlativo. Mas a gente está conversando, né? Eu diria que não há nenhum atributo que deva ser sobreposto em relação aos outros, como se houvesse um maior que o outro. A gente falou um pouco disso na semana passada, quando falamos do atributo daquilo que revela Deus como um ser absoluto, que é o fato dele ser simples, sem composição, né? Então, ele, digamos assim, o que eu quero dizer é que ele não é mais santo do que é bom, ou ele não é mais santo do que é gracioso, ele não é mais santo do que é justo. Ele é igualmente e perfeitamente santo, bom, justo, amoroso, gracioso, né? Mas é óbvio, a gente não pode esconder das Escrituras o fato de que Deus é superlativamente santo. Talvez porque essa característica de Deus, né, se distingua muito mais em relação à nossa realidade, né? Porque se a gente analisar o sentido da palavra santo, significa o quê? Separado, consagrado, distinto de uma realidade, né? Então, quando ele fala, né, vocês vão ser meu povo santo, quer dizer o quê? Que ele está separando um povo dos demais. Então, ele é completamente outro, né? Então, eu entendo que Deus é superlativamente santo mesmo, completamente outro, diferente, né? Maravilhoso, sem nenhuma impureza, sem nenhuma imoralidade, sem nada. Mas eu não diria que ele é mais uma coisa do que outra, entendeu? Eu acho que a Bíblia nos apresenta Deus como perfeitamente santo, justo, bom, etc, etc, etc. Tá? Talvez a santidade realmente tenha essa expressão mais superlativa, mas não nos deve levar a valorar ou a medir os atributos. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu acho que não é prudente a gente fazer essa medição. Ele é mais isso do que aquilo. Entendeu? Esse tipo de análise não é boa. Não é boa. Entendeu? Eu acho que a gente deve sim adorar a Deus porque Ele é santo, 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 santíssimo, né? no grego. Mas também adorar porque Ele é bom, porque Ele é amoroso, porque Ele é tudo que Ele é, né? Não sei se ficou tão claro assim, Moisés. Pode interagir se você quiser.
Eu acho que é complexo. Daí a gente vai cair num dilema em que... Será que todos esses atributos mencionados, quando exercidos de maneira perfeita, que somente Deus pode exercer, isso demonstra uma santidade, uma separação, uma diferença entre o que é criado e o Criador? Ou é o fato dele ser santo que permite que haja todos esses atributos sendo exercidos de maneira correta? Eis a questão. E eu estava pensando aqui sobre hierarquização, né, dos atributos e dos sentimentos. Então, por exemplo, quando você tem amor, amor é uma experiência do ser humano mais elevada, mais complexa. Mas você precisa que outros sentimentos mais simples, por assim se dizer, entre aspas, venham primeiro, como respeito, para que haja o sentimento de amor, a experiência. Então, se a gente fosse colocar dentro de um sistema assim, é a bondade, é a justiça, é o conhecimento, a sabedoria, quando exercidos de maneira plena, leva à santidade de Deus, ou é a santidade de Deus que faz com que tudo isso exista de maneira harmônica, e acabe adjetivando esses atributos? É que aí a gente, por isso que eu falei nessa frase, né? A gente começa com um paradigma, um complexo, porque não que isso seja irracional para a gente, mas por nós estarmos presos a esse corpo que é limitado, passa a ser suprarracional. E como diria a Paula, né, tem certas coisas que hoje vemos como que através de um espelho embaçado, distorcido. Mas pela graça de Deus é algo que nós poderemos futuramente contemplar face a face. Compreender de modo mais claro, né? Eu acho que é realmente muito complexo, um assunto bem difícil, mas eu tento na minha cabeça, posso estar errado nisso, posso daqui a um tempo até mudar o meu modo de ver, mas eu tenho dificuldade em selecionar um atributo como eixo central dos demais. Eu acho que essa não é uma visão filosoficamente, né, adequada. Entendeu? Eu creio que todos são perfeitos em Deus. Todos, Ele é o que Ele é em todas as suas facetas. Porque tudo isso são facetas que nós percebemos como facetas, mas não são propriamente facetas. Ele é o que é. Ô pastor, a nossa questão de fé é muito clara. Deus é um espírito infinito em seu ser. A nossa mente ilimitada não alcança a extensão do que é Deus. Mas devemos aceitar que Deus é perfeito nas suas ações, é espírito imutável. É muito complexo mesmo, tá? Mas é bom a gente ter essas reflexões aí, para a gente ir aperfeiçoando o nosso entendimento acerca do ser de Deus, né? Irmãos, vamos lá. Moralidade de Deus e a nossa moralidade. Primeiro, nós precisamos imitar a bondade de Deus. Vamos lá rapidamente, Lucas capítulo 6, versículos 35 e 36. Diz assim: Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, nós precisamos imitar a bondade de Deus. Deus é bom e nós precisamos ser também bons. Segunda coisa, devemos adorar a Deus por sua bondade. Lá, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, agradeça a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Não é aqui? Terceiro, a santidade de Deus nos constrange. E aí é aquela citação de Isaías, né? Isaías, capítulo 6, que foi mencionada aí pelo Moisés, inclusive, né? No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu... clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí o ponto. Diante de toda essa visão maravilhosa acerca de Deus, diz o versículo 5, então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Né? Então, a santidade de Deus nos constrange. Isaías, quando teve a visão da santidade de Deus, ele olhou para si mesmo e falou: ai de mim. Ai de mim. Né? Ele contemplou a santidade de Deus e falou: eu não sou nem um pouquinho santo comparado a Deus. Então, ai de mim, eu estou perdido. E aí foi Deus, né, por meio aqui do anjo, tocou os lábios do profeta, tudo isso numa visão, né, como uma brasa, como se estivesse purificando, né, os lábios dele. Quer dizer, é preciso que haja uma intervenção de Deus na nossa vida, para que então nós estejamos habilitados a servi-lo, habilitados a sermos santos. 4. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. Isso está lá em Levítico. É dito isso, né? Sejam santos, porque eu sou santo. 5. Nós não somos justos, mas queremos julgar. Isso é interessante, né? Nós não somos nem um pouquinho justos, mas o tempo todo a gente quer fazer julgamentos. Tiago 4:12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, Deus é justo, nós não somos. No entanto, a gente quer o tempo todo fazer julgamentos. Soberania. Eu acho que é melhor a gente deixar para a semana que vem essa partezinha final aqui. Então, vamos parar aqui na moralidade. Tá bom? Semana que vem a gente encerra essa aula e começa a outra aula. Tá bom? Algum comentário ainda? Alguma participação que queiram fazer? Dúvidas? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida aí sobre a santidade de Deus, vocês sabem a quem perguntar, né? Falem com Moisés. Só me veio à cabeça quando vocês estavam aí trocando ideias sobre a posição de cada um, né? Me veio à cabeça o exemplo de uma pedra de diamante, né? Você tem nela várias facetas. E às vezes você vê cada faceta individualmente ou de uma forma, mas na verdade todas essas facetas formam o diamante. Uhum. É uma coisa única, né? Todas são várias, mas compõem uma coisa só, que é um todo. Que é um todo, exatamente, exatamente. Eu entendo assim, tá? Não tem uma faceta mais gloriosa do que a outra. Deus é glorioso em seu ser. Né? Ora ele se manifesta de uma forma que nem para Isaías, a santidade de Deus foi o que ficou evidente. Né? Em outros contextos, outros aspectos. Mas é óbvio que a santidade está presente. É que nem a pessoa de Jesus. Ele é homem? Mas é Deus. Quando ele está sofrendo lá, agonizando na cruz, ele deixou de ser Deus? Então, sabe, mas o que estava mais evidente naquele momento? A humanidade. Então eu penso em Deus dessa forma, como um ser completo em si mesmo, que é perfeito em todas as suas características, mas ora se apresenta uma de modo mais saliente do que outras, em outros momentos, assim, por exemplo, a justiça de Deus. Quando há punição
digamos assim, uma comunidade em pecado como Sodoma e Gomorra, o que se evidenciou? O que ficou mais saliente naquele momento? A justiça. Mas significa que Deus deixou de ser bom? Não. No momento da abertura do Mar Vermelho, o que ficou mais saliente? A justiça? Não. A bondade, a misericórdia de Deus. Então, em cada momento, algo será mais saliente, mas não significa que ele não seja completo em si mesmo, perfeito em todo o seu ser. Fechado? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Felipe, está com o microfone aí? Faz uma oração então, por favor, para encerrar a nossa escola. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai. Obrigado porque o Senhor permitiu meditarmos um pouquinho mais na tua palavra. Mesmo com o nosso entendimento limitado, ó Deus, viemos aqui com toda humildade, com toda sinceridade, aprender mais de ti, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Natan, que nos tem ensinado com toda a dedicação e com todo o amor, ó Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos em Cristo, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.